Olá, pessoal! Hoje nós vamos calcular passo a passo a taxa marginal de substituições de 5 funções utilidade bem conhecidas: preferências entre bens substitutos, preferências Cobb-Douglas, preferências SES e preferências quase lineares. Bora começar? Então, antes de a gente começar aqui os exercícios para a gente calcular a taxa marginal de substituição, vamos fazer só uma revisão bem rápida do que a gente viu nesse vídeo aqui sobre como calcular a taxa marginal de substituição. O que é a taxa marginal de substituição? É a quantidade que o consumidor está disposto a trocar um bem para obter um pouquinho a mais de outro bem, um tico a mais, ou seja, delta x1 tendendo a zero. Isso tudo mantendo a utilidade constante. Então, como é que a gente calcula a taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição é igual a menos a utilidade marginal do bem 1 dividido pela utilidade marginal do bem 2. Agora, vamos calcular a taxa marginal para essas 5 funções de utilidade que eu mostrei aqui para vocês. Vamos lá. Então, vamos começar aqui por essa função de utilidade que representa preferências entre dois bens substitutos perfeitos. E a gente vai calcular a taxa marginal de substituição por essa fórmula aqui, que é menos a utilidade marginal do bem 1 dividido pela utilidade marginal do bem 2. Então, o primeiro passo aqui é a gente calcular a derivada da utilidade em relação a x1. A gente vai aplicar derivada parcial aqui. Como é que eu faço isso? Tudo que não é x1 eu considero como uma constante. Então, eu vou ter ali o 4x2 como uma constante. Então, vamos aplicar aqui a derivada. Então, vamos começar aqui derivando 2x1, que é uma constante multiplicando uma função. Então, repito a constante e derivo a função, mais a derivada de uma constante, que é zero. Isso aqui vai ser igual a 2. Segundo passo, a gente vai calcular o que? A derivada de u em relação a x2. Aqui, tudo que não é x2 eu considero como constante. Então, o 2x1 é uma constante multiplicando outra constante, que vai ser uma constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Mas aí eu tenho 4x2, que é uma constante multiplicando uma função. Repito a constante e derivo a função. Então, a utilidade marginal do bem 2 vai ser igual a 4. Agora, para calcular a taxa marginal de substituição, vai ser igual ao quê? Menos a derivada de u em relação a x1, que é 2, dividido pela derivada de u em relação a x2, que é igual a 4. Posso só simplificar isso aqui, vai ficar menos meio ou 0,5. Aqui a taxa marginal de substituição vai ser constante. Ela não depende nem de x1, nem de x2. Agora, a gente tem essa função de utilidade aqui, u igual a x1 elevado a 1/3 vezes x2 elevado a 2/3. Essa é uma função de utilidade que representa preferências Cobb-Douglas. Então, a gente chama a função de utilidade Cobb-Douglas. Então, vamos calcular aqui a taxa marginal de substituição utilizando a mesma fórmula. Então, vamos começar aqui pela utilidade marginal do bem 1, que é a utilidade de u em relação a x1. Lembrando, tudo que não é x1 eu vou considerar como uma constante. Então, ali x2 elevado a 2/3 é uma constante. Então, eu tenho uma constante multiplicando uma função. Então, repito a constante e derivo a função, que vai ficar o quê? 1/3
x1 elevado a 1/3 menos 1. Vamos rearrumar isso aqui. Vai ficar 1/3. Vou colocar aqui o x1. 1/3 menos 1 é igual a menos 2/3. E vou repetir ali o x2 elevado a 2/3. E agora vamos fazer a mesma coisa para o bem 2, a derivada de u em relação a x2. Então, aqui, tudo que não é x2 é uma constante. Então, x1 elevado a 1/3 é uma constante. Então, repito a constante, derivo a função. Então, vai ficar 2/3 x2 elevado a 2/3 menos 1. Só para ficar organizadinhos, vamos botar aqui o 2/3 também para o início. Aí, vou repetir x1 elevado a 1/3 e x2 elevado a 2/3 menos 1 é igual a menos 1/3. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos, aí vai ser a utilidade marginal do bem 1, então, 1/3 vezes x1 elevado a menos 2/3 vezes x2 elevado a 2/3. E a utilidade marginal do bem 2, 2/3 x1 elevado a 1/3 vezes x2 elevado a menos 1/3. Vou repetir aqui o menos. Então, 1/3 dividido por 2/3 vai ser igual a 1/2. Agora, eu vou tentar agrupar o quê? Esse x1 elevado a menos 2/3 com esse x1 elevado a 1/3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar esse x1 elevado a menos 2/3 e vai jogar aqui para baixo, para o meu denominador. Então, só vou repetir aqui x1 elevado a 1/3 e esse x1 elevado a menos 2/3 vou jogar lá para baixo e aí eu vou inverter o sinal do expoente. Então, vai ficar x1 elevado a 2/3. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para o x2 elevado a 2/3 e x2 elevado a menos 1/3. Esse x2 elevado a menos 1/3 eu vou jogar lá para cima. Deixa eu só repetir aqui o x2 elevado a 2/3 e vou jogar o x2 elevado a 1/3 lá para cima. Para fazer isso, eu tenho que inverter o sinal do expoente. Então, vai ficar x2 elevado a 1/3. Agora, ainda dá para a gente rearrumar um pouquinho aqui o meu numerador e o meu denominador. Vamos lá. Então, vou só repetir aqui menos 1/2 vezes. Agora, eu vou resolver essa multiplicação aqui, x2 elevado a 2/3 vezes x2 elevado a 1/3. Vou aplicar a regra da potência. Então, mantenho a base e somo os expoentes. E a mesma coisa eu vou fazer no denominador. Vai ficar x1, mantenho a base e somo os expoentes. 1/3 mais 2/3. Agora eu vou rearrumar mais uma vez. Vai ficar menos meio. E aí, x2 elevado a 2/3 mais 1/3, 2/3 mais 1/3 é igual a 3/3, que é igual a 1. E embaixo, x1 elevado a 1/3 mais 2/3, 1/3 mais 2/3, 3/3, que também é igual a 1. Então, eu posso dizer que a taxa marginal de substituição é igual a menos meio vezes x2 sobre x1. Então, aqui a taxa marginal de substituição dessa função de utilidade depende da quantidade do bem 2 e da quantidade do bem 1.
Vamos fazer a próxima. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora a gente vai utilizar a função utilidade, que representa as preferências SES. SES significa Constant Elasticity of Substitution, e a gente abrevia como SES. Então, de novo, a gente vai aplicar a mesma fórmula e o mesmo passo a passo. Então, começamos pela utilidade marginal do bem 1, que é a derivada de u em relação a x1. Antes da gente começar a derivar essa função, eu vou só rearrumar a função utilidade aqui só para facilitar, para vocês visualizarem melhor quando a gente for aplicar a derivada parcial. Então, eu tenho que x1 elevado a meio sobre meio. Esse dividido por meio está dividido por uma constante, então eu vou tirar a constante para fora só para vocês visualizarem melhor. Então eu posso botar 1 sobre meio vezes x1 elevado a meio, mais 1 sobre meio vezes x2 elevado a meio. É a mesma coisa, só coloquei nesse formato para vocês visualizarem melhor quando a gente estiver derivando. Então, a derivada de u em relação a x1, tudo que não é x1, constante. Então, toda aquela parte ali da direita é considerado como constante. E aqui, na parte da esquerda, eu tenho aqui uma constante multiplicando uma função. Como é que eu faço? Repito a constante e derivo a função. A derivada de x1 elevado a meio vai ser meio vezes x1 elevado a meio menos 1, mais a derivada de uma constante, que é zero. E agora, a derivada de u em relação a x2, do mesmo jeito. Tudo que não é x2 eu considero como uma constante. Então, vai ficar derivada da constante, que é zero, mais... Aí eu tenho uma constante multiplicando uma função, então repito a constante e derivo a função. Então, vai ficar meio vezes x2 elevado a meio menos 1. Então, vamos rearrumar aqui essas derivadas parciais. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é cortar esse meio com esse meio. Então, vai ficar x1 elevado a meio menos 1. Então, vai ser o quê? Menos meio, mais zero que eu posso omitir. E aqui, a mesma coisa para a utilidade marginal do bem 2. Eu posso cancelar o meio com o meio aqui. E o que vai sobrar? Vai ficar x2 elevado a meio menos 1, que é igual a menos meio. Então, aqui, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos x1 elevado a menos meio dividido por x2 elevado a menos meio. Posso rearrumar isso aqui e eu vou inverter o numerador com o denominador. Então, o x1 elevado a menos meio vai para baixo e vai ficar x1 elevado a meio. E o x2 elevado a menos meio no denominador vai para o numerador e eu inverto o sinal do expoente e vai ficar x2 elevado a meio. Aqui, a taxa marginal de substituição também depende das quantidades do bem x2 e do bem x1. Então, vamos calcular agora a taxa marginal de substituição para essa função de utilidade, que representa preferências quase lineares. Então, de novo, o mesmo passo a passo. Vamos aplicar essa fórmula aqui da taxa marginal de substituição. Então, vamos começar o quê? Pela utilidade marginal do bem 1. Tudo que não é x1, eu vou considerar como uma constante. Então, vamos lá. Derivada de ln de x1 em relação a x2 é igual a 1 dividido por x1.
mais a derivada de x2. x2 é uma constante, então a derivada vai ser igual a zero. Então, só rearrumando aqui, utilidade marginal do bem 1 é igual a 1 sobre x1. E a utilidade marginal do bem 2, que é a derivada de u em relação a x2, tudo que não é x2 eu considero como uma constante. Então, ln de x1 é uma constante. Então, quando eu derivar, a derivada vai ser igual a zero, mais a derivada de x2, que é igual a 1. Então, aqui a derivada de u em relação a x2 é igual a 1. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos 1 sobre x1 dividido por 1. Então, vai ficar igual a menos 1 sobre x1. Então, a taxa marginal de substituição aqui vai depender apenas da quantidade do bem 1. E, por último, vamos calcular a taxa marginal de substituição para essa função de utilidade, que também representa preferências quase lineares. Então, vamos só rearrumar essa função utilidade para ficar mais fácil na hora da gente aplicar as derivadas parciais. Então, raiz quadrada de x1 é a mesma coisa que x1 elevado a meio mais x2. Então, vamos aplicar essa mesma fórmula e vamos começar pela derivada de u em relação a x1. Tudo que não é x1, considero como uma constante. Então, a derivada de x1 elevado a meio em relação a x2 vai ser meio desse expoente x1 elevado a meio menos 1, mais a derivada de uma constante, que é zero. Então, vai ficar meio x1 elevado a meio menos 1, que é igual a menos meio. Agora, a derivada de u em relação a x2, tudo que não é x2, considero como uma constante. Então, vai ficar zero, que é a derivada da constante x1 elevado a meio, mais a derivada de x2 em relação a x2, que é igual a 1. Então, vai ficar isso aqui igual a 1. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos a utilidade marginal do bem 1, que é meio, vezes x1 elevado a menos meio sobre 1. Só rearrumando, isso aqui vai ser menos meio vezes x1 elevado a menos meio, que eu também posso rearrumar de novo, vai ficar menos 1 sobre 2, e aí eu vou inverter x1 elevado a menos meio, vou jogar lá para baixo no denominador e vai ficar x1 elevado a meio. Então, aqui a taxa marginal de substituição dessa função de utilidade representando preferências quase lineares também depende apenas do bem x1. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.